a gente tem uma questão para tratar, que é a movimentação política, né, visando esse pleito de 2022. A gente vai ter a presidência da República, todo mundo de olho nisso, mas para nós aqui no estado do Amazonas também é muito importante a eleição estadual, né? Afinal, escolheremos governador pelos próximos 4 anos. E aí a gente vai falar hoje, trazer aqui uma reflexão em cima do que a gente consegue observar, Rose, em relação ao comportamento de 2 protagonistas. A gente pode tratar como protagonistas, acredito eu, você pode me falar aí se concorda também, mas tem o governador Wilson Lima, que deve concorrer à reeleição, e o senador Eduardo Braga, que já falou em entrevista exclusiva aqui pra gente, que está viabilizando ali a sua candidatura ao governo do Amazonas, né? Vamos falar de estratégias hoje desses 2 players da política do Amazonas, Rose. Exatamente, você acertou, são 2 nomes principais que disputam o governo do Amazonas e se tratam como adversários. Portanto, são sim protagonistas para este momento político, e é deste momento político, desta fase que estamos vivendo atualmente, que a gente quer falar. A gente tem comentado, inclusive de bastidores bastante, a gente vai registrando a ação de cada um, e isso vai chamando a nossa atenção, né, Rafael? E por isso que a gente quer tratar disso agora. Eu me lembrei muito, para falar desse assunto, de uma frase da Copa de 94, já que vocês estavam falando de futebol. Quando teve lá a cobrança de pênaltis, o goleiro era o Tafarel, que vinha muito mal na competição, super criticado, e o atacante principal da Itália era o Roberto Baggio, né, que era o principal atacante daquela época. Eu lembro de uma matéria, quando o Brasil vence a Copa, por causa das defesas do Tafarel, tinha uma matéria, um importante jornalista, não lembro se era o Marco Show agora, ou o Tino Marques, ele falava de quem a gente esperava tudo, que era o do Roberto Baggio, não fez nada, porque ele errou o pênalti. E de quem a gente não esperava nada, fez tudo, que era o Tafarel, que defendeu pelo menos 2 pênaltis. O que acontece para este momento? O Wilson Lima é um nome menos experiente na política e que vem de vários desastres políticos, de desacertos, de coisas, de decisões muito erradas. Então, é um nome que a gente não espera quase nada politicamente. Eduardo Braga, pelo contrário, é alguém muito experiente e que várias vezes demonstrou a sua habilidade política, raposa política, como as pessoas falam. Então, a gente espera bastante de Eduardo Braga. Só que, neste momento, eu penso que Eduardo Braga subestima excessivamente o Wilson Lima, e o Wilson Lima, surpreendentemente, age de forma estratégica, compreendendo os instrumentos que tem a seu favor, coisa que não fazia anteriormente. Então, a gente vem falando aqui, registrando o quanto ele neutralizou a Assembleia Legislativa, né? Ela não tem sido um problema como era um problema para ele. A gente não vai entrar no mérito do que estão fazendo ou deixando de fazer os parlamentares. As pessoas aqui que ouvem a nossa coluna com frequência já sabem o nosso posicionamento e a nossa opinião a esse respeito, mas estamos falando de instrumentos e estratégias políticas. E o governador, sim, neutralizou a Assembleia Legislativa e neutralizou de uma forma que não é odiado. Não percebo isso. Aliás, até mesmo a oposição ele atende, porque executa as emendas impositivas dos 2 parlamentares da oposição. E parece também, pelos registros que a gente tem feito aqui, que alguém agora compreende o poder da máquina, ao menos compreende melhor do que compreendia antes, e tem utilizado essa máquina a seu favor nos programas sociais, nas circulações que faz no interior do estado, buscando base e articulação com prefeitos do interior e o prefeito de Manaus, outra máquina importantíssima, que ele tem trabalhado bastante para colocar no seu palanque, né? E até agora, esse momento, a gente tem visto, inclusive, uma parceria que está fluindo, né, com o Davi Almeida. E também utilizando essa máquina de forma a atrair partidos e aliados que inviabilizem seus adversários. É o caso, por exemplo, neste momento, do União Brasil, que não está 100% com a Amazônia, aliás, já esteve mais perto disso, e a gente sabe que o grupo aliado do Wilson Lima não desistiu do União Brasil. Um outro ponto que eu acho interessante, assim, ele não abre mão desse campo da direita, de atuar em seu palanque do presidente Bolsonaro, ou seja, tem uma terceira máquina no seu palanque, evitando assim que esta máquina vá apoiar também outro candidato ao governo, outro adversário. E ele age disciplinadamente em relação nessa posição de aliado do presidente Bolsonaro, elogiando e aguentando, inclusive, situações que para ele já foram bastante constrangedoras. Até quando ele foi atacado, ele se posicionava ali como alguém que era aliado, respeitava e até elogiava o presidente Bolsonaro. Paralelo a isso, observe, Rafael, um dos principais aliados do governador Wilson Lima hoje, aqui no Amazonas, é o presidente estadual do PT, o Sinésio Campos.
alguém que é da corrente do ex-presidente Lula e tem uma extrema boa relação com o ex-presidente Lula e com a direção do PT. Você imagina numa eventual vitória de Wilson Lima e uma eventual derrota de Bolsonaro. Será que o Wilson Lima vai ficar isolado no campo político só por ser bolsonarista? Se ele constrói, por outro lado, uma relação de ponte com o PT? Então, assim, isso é agir estrategicamente na política, na minha opinião, coisa que a gente não espera em relação a alguém que não tem experiência, não tem currículo, não é alguém que tinha uma vivência política.